Bom, pessoal, vamos à resolução dos exemplos aí que eu passei para vocês. Então, eu mandei aí uma série de exemplos, tá? Onde, para resolver esses exemplos, nós não podemos deixar de usar a nossa tabelinha de nomenclatura, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, no primeiro exemplo, certo? Então, o primeiro exemplo dá essa molécula aqui, CH3 ligado a um CH3. Ou seja, para construir o nome da molécula, né, nós precisamos lembrar das três partes fundamentais, certo? Que é prefixo mais a parte central, que é o infixo, mais a parte final, que indica a função orgânica, que é o sufixo, certo? Então, nós temos que considerar essas três partes para construir, né, a nomenclatura desses compostos, tá? Então, o prefixo nós já tínhamos visto que indica, ó, o número de carbonos, certo? Então, quantos carbonos nós temos representados aqui? Nós temos 2 carbonos representados. Então, nós vamos lá na quantidade de carbonos, 2 carbonos. O prefixo é et. Significa que nós começamos o nome do nosso hidrocarboneto com o prefixo et, certo? Depois, né, nós temos o infixo. O infixo indica o tipo de ligação que está acontecendo entre os 2 carbonos. Que tipo de ligação é essa? É uma ligação só, professor? É uma ligação simples. Olha, o infixo para ligação simples é o termo an. Então, adicionado ao nome, nós vamos incluir o termo an, certo? E como estamos falando da mesma função orgânica, né, o tempo todo, o sufixo para essa função orgânica, ó, é a letrinha O. Então, lá no final do nominho, nós vamos adicionar a letra O, formando, então, o nome, né, dessa molécula, que é etano, certo? A mesma coisa aplicamos aqui para a segunda molécula. Tá? Então, nós temos o prefixo, né, mais uma vez indicando a quantidade de carbonos. Quantos carbonos nós temos aqui? 1. O prefixo para um carbono, ó, um carbono é met. Então, nós vamos incluir lá o prefixo met, certo? Depois, o infixo indica tipos de ligações entre carbonos. Só tem um carbono aqui. Tem como ter ligação dupla ou tripla? Não tem, certo? Então, o infixo, neste caso, só pode ser o infixo, ó, relativo a ligações simples. Então, nós adicionamos o termo an. E o final da mesma função orgânica que nós estamos vendo, ó, que é hidrocarboneto, que é a letrinha O. Então, adicionamos a letrinha O, formando o nome dessa molécula como metano, certo? Bom, pessoal, agora nós temos aí aparecendo os outros tipos de ligações, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma quantidade de carbonos. Quantos carbonos estão presentes nessa molécula? 3 carbonos. Nós temos um prefixo que indica 3 carbonos, certo? Que é o prefixo prop. Então, lá na nossa molécula, preencheremos a primeira parte do nome com o prefixo prop, certo? A segunda parte é sempre relativa ao tipo de ligação. Nesse caso, já não temos mais apenas ligações simples, nós temos uma ligação, ó, dupla aparecendo. Então, a partir desse momento, nós aprendemos a utilizar o infixo para ligação dupla, que é en, certo? Então, adicionamos o termo en ao prefixo. E, por fim, o sufixo, que nós já vimos que indica hidrocarbonetos, que é a letrinha O sempre, tá? Então, nós formamos o nome, né, composto das 3 partes, que é o propeno, certo? No segundo exemplo aqui, nós temos, né, o surgimento de outro tipo de ligação. Vamos começar lá com a quantidade de carbonos, tá? Então, quantos carbonos estão presentes nessa molécula? Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? 4 carbonos tem um outro prefixo indicativo. O prefixo para 4 carbonos é
but. Então, nós vamos começar o nome da nossa molécula com o prefixo but, certo? Posteriormente, a parte do nome adicionado é o infixo que indica tipos de ligações. Aqui, nós já não temos só ligações simples e duplas. Nós aparecemos com uma ligação tripla. E ligação tripla, né, indica aí, ó, um outro infixo, que é o in, certo? Então, adicionado ao prefixo but, nós vamos adicionar o infixo in, certo? E o final, para a mesma função orgânica, que é hidrocarbonetos, certo? Então, o nome, butino. Bom, pessoal, além do nome, né, dar o nome para as moléculas, nós podemos construir a molécula a partir do nome, tá? Então, né, todas essas três partes aí que indicam, né, quantidade, tipos de ligações e função orgânica, nos permite construir, então, a molécula que a gente está tratando, tá? Então, vamos começar primeiro com essa aqui. O nome da molécula é propano, certo? Então, o propano, ele é um hidrocarboneto, né, constituído aí com uma determinada quantidade de carbonos. Prop é um prefixo, né, que indica quantos carbonos. Então, nós voltamos à tabelinha e vemos que prop indica 3 carbonos. Significa, então, que o nosso hidrocarboneto propano contém 3 carbonos, certo? O infixo, ó, dessa molécula é an. O que significa an? Significa que entre os carbonos só há ligações simples. Então, nós vamos representar as ligações simples entre os carbonos, certo? Como estamos falando de hidrocarbonetos, ó, o final é O. E hidrocarboneto, a gente já viu que são moléculas que constituem apenas de carbono e hidrogênio. Quer dizer que todas as outras ligações faltantes são completadas com hidrogênios. Então, nós temos aqui 3 hidrogênios. Nós temos aqui 2 hidrogênios e nós temos aqui 3 hidrogênios. Então, essa é a estrutura da molécula propano, certo? Posteriormente, nós temos o pentino, tá? Então, mais uma vez, pente, né, é um prefixo que indica a quantidade de carbonos. Nesse caso, ó, pente indica 5 carbonos, tá ok? Então, nós vamos representar essa molécula com 5 carbonos. 4 e 5. Cabe a todo mundo. In indica outro tipo de ligação, né? In, ó, indica ligação tripla. Então, quer dizer que o pentino tem uma ligação tripla. Então, aqui no primeiro carbono, nós representamos, ó, essa ligação tripla, certo? E as outras? São todas ligações simples, certo? E agora, como estamos, né, com sufixo O, significa que estamos tratando de hidrocarbonetos. Então, todas as outras ligações são representadas única e exclusivamente por hidrogênios, certo? Então, 2 aqui e 3 no carbono final. Lembrem-se sempre de contar quantas ligações cada carbono está fazendo, né? Que eles podem fazer no máximo 4 ligações. Bom, pessoal, e aqui nos 2 últimos exemplos nós temos uma situação um pouco diferente, tá? Então, aqui, ó, se nós formos da nomenclatura dessa molécula aqui, nós temos que ela tem 4 carbonos, então o prefixo é but. Ela tem uma ligação tripla, então o infixo é in. E ela é um hidrocarboneto, então o sufixo é o, certo? E a gente formaria o nome butino. Só que a gente já deu esse nome butino, ó, para outra molécula. E elas são iguais? Não. A ligação tripla está acontecendo em posições diferentes, certo? E isso é o suficiente para dar funções químicas, né, diferentes aí para esse composto, certo? Imagina que você precisa receber um medicamento que tem essa estrutura e ele vem com essa estrutura. Pode acontecer uma tragédia, porque ele pode sofrer reações diferentes no organismo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa indicar onde a ligação dupla ou tripla, né, está acontecendo. Então, nós temos aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó, butino.
a gente não está indicando onde está acontecendo. Por quê? Porque ela está acontecendo, ó, bem no início da molécula, no primeiro carbono, certo? E aqui? Aqui não, aqui ela está acontecendo em outra posição. Então, qual é a posição que ela está acontecendo? A partir, ó, do segundo carbono. Então, como que fica a diferença no nome para essa molécula? Então, nós começamos mais uma vez com o prefixo. Então, são 4 carbonos, né? Nós temos o prefixo but. Então, iniciamos com o but. E antes de falar da ligação tripla, nós indicamos o número do carbono que ela está inserida, certo? Qual é o carbono que ela está inserida? O carbono é o carbono 2, certo? Então, nós fazemos um tracinho, 2, certo? Que tipo de ligação que é? Uma ligação tripla. Então, infixo in e o final para hidrocarbonetos, certo? Que é o sufixo O. Opa, cor errada, né, prof? Então, ó, ficamos aí com o nome de but2-ino, certo? Aqui ao lado nós já temos um nome que segue essa característica, tá? Então, nós só vamos construir a molécula desse nome, certo? Então, pente representa quantos carbonos? Ó, 5 carbonos, né? Nós somos pentacampeões ainda, né? Então, nós temos uma molécula com 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A próxima informação é 2-in. Então, 2 significa que lá no segundo carbono nós temos uma ligação in que é tripla. Então, adicionamos a ligação tripla lá no segundo carbono, certo? E as outras ligações são todas ligações simples entre os carbonos. O resto completamos com hidrogênios. Então, um hidrogênio aqui, aqui já tem 4 ligações, aqui já tem 4 ligações, aqui entram 2 hidrogênios e aqui entram 3 hidrogênios, certo? Formamos, então, a molécula pente-2-ino. Olha a diferença da primeira, ó, que era pentino, onde a ligação tripla acontece no primeiro carbono e aqui acontece a partir do segundo carbono. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte e lógico que, né, que nós vamos continuar resolvendo exemplos aí e exercícios para vocês aplicarem esse conteúdo, ok? Então, até a próxima!